Boa tarde aos telespectadores e às telespectadoras da TV Arapuã, a você que diariamente acompanha o nosso programa. Começa agora o programa Rede Verdade do Sistema Arapuã de Comunicação. Olha, o Ministério Público da Paraíba já tem a nova lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. A eleição definiu os 3 nomes que estarão sendo encaminhados para o governador da Paraíba, João Azevedo, para escolher o novo procurador do biênio 2025-2027. A reportagem é de Thaisa Aureliano. Antes do término da votação, todos os 220 promotores e procuradores aptos a votar já tinham exercido esse direito. Foi a primeira vez que isso aconteceu na eleição da escolha da lista tríplice de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2025-2027. A eleição foi online com a opção de 4 candidatos. É uma votação híbrida, não é? Porque permite o voto presencial, não é, no nosso sistema, e também aqueles que não podem se deslocar até João Pessoa, vota de onde estiver, ou nas férias ou no trabalho, não é? Mas dentro da maior normalidade, sem nenhum atropelo, tudo muito tranquilo. E pela primeira vez na história do Ministério Público da Paraíba, todos os com capacidade de voto participaram da eleição, 220 votos. A lista foi encabeçada por Leonardo Quintães Coutinho, que teve 205 votos. Em seguida veio Rodrigo Marques da Nóbrega, com 64 votos. E fechando a lista, Aristóteles de Santana Ferreira, com 53 votos. O número de votos supera o de eleitores, porque cada membro tem direito a até 3 votos. Agora cabe ao governador do estado, né, que tem a prerrogativa de, dentre os 3 mais votados, fazer a escolha do procurador-geral, mas saímos desse pleito muito felizes, né, com uma ampla aceitação dos membros do Ministério Público. Também saímos como o mais votado na eleição informal paralela realizada pelos servidores, mostrando uma ampla vontade de toda a instituição, de membros e servidores, pelo nosso nome, né? Mas esperamos agora, claro, confiantes, mas respeitando a prerrogativa do governador, por sua escolha. É uma honra muito grande fazer parte da lista. Os nossos colegas, eles fazem uma valoração daqueles que estão em condições de integrá-la, e isso é o ciclo de uma vida que está colocado aqui. O meu compromisso é de continuar fortalecendo a atuação do Ministério Público em prol da sociedade, dos hipossuficientes, do combate ao crime organizado, e fazer com que o Estado da Paraíba continue avançando nas suas políticas estratégicas e fazendo com que todos nós possamos ter um Estado em paz, com boas políticas públicas. Essa eleição, ela é uma eleição de 2 turnos. O primeiro turno está resolvido com a formação da lista tríplice. E agora vem a decisão do segundo turno, que é uma decisão do governador do estado. Ele irá nomear que ele entender que é correto para ocupar a Procuradoria-Geral de Justiça do estado da Paraíba. Satisfeito, então, por fazer parte dessa lista? Não, estou muito satisfeito por ter alcançado a lista através da votação da classe e com a votação significativa. A lista vai ser encaminhada para o governador João Azevedo, que é o responsável pela escolha final do próximo chefe do Ministério Público do Estado. A gente, graças a Deus, evoluiu num processo democrático já há alguns anos, e a classe se respeitando muito, candidaturas de alto nível e com, eu disse, muito respeito, e a democracia se fazendo presente mais uma vez na nossa instituição. Sabemos que o governador está nesse processo do orçamento democrático, viajando pelo estado, mas já tivemos contato dando conta dessa realização da nossa eleição, e a comissão encaminha ao procurador-geral esse resultado oficialmente, e nós encaminharemos o ofício ao governador com a lista. Thaisa Aureliano para a TV Arapuã. Obrigado, Thaisa Aureliano. Como vocês estão vendo aí, mais um momento marcante para a história do Ministério Público da Paraíba. O Procurador-Geral de Justiça é aquele em que está à frente da condução do Ministério Público. Nós tivemos aí uma eleição muito tranquila, uma eleição muito bem organizada, onde a lista tríplice agora ela foi encaminhada para o governador da Paraíba, João Azevedo. Tendo em vista o histórico do governador João Azevedo, com todas as instituições, inclusive do Ministério Público,
ele tem mantido ali a tradição de respeitar o sentimento da categoria. E o sentimento da categoria, em sua ampla maioria, foi colocar em primeiro lugar, com mais de 50% dos votos, o doutor Leonardo Quintães, que é promotor de justiça, de carreira do Ministério Público, hoje exerce a função na região de Sapé, muito bem articulado dentro do Ministério Público da Paraíba e está encabeçando essa lista, onde o governador da Paraíba, João Azevedo, nos próximos dias, e aí é uma opinião, deve nomeá-lo na condição de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba para exercer o biênio 2025, ou melhor, 2026, 2027, na condição de Procurador do Ministério Público da Paraíba. Vamos agora às novidades do portal. Daqui a pouco eu vou com as novidades, porque antes eu vou a Brasília. Napoleão de Castro, tudo bem, Napoleão? Meu abraço a você. Cumprimentar o telespectador Arapuã do Rede Verdade nessa sexta-feira. A gente chega fechando mais uma semana, abrindo mais um mês de trabalho nesse 1º de agosto e segunda-feira com a volta dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, depois do recesso parlamentar. E chegou a sexta-feira e chegou agosto, dia 1º, início também do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos contra as exportações do nosso país. Na grande maioria, taxação de 50% para os produtos que saem do Brasil com destino àquele país. Não tivemos avanços diplomáticos e de entendimento entre os governos nos últimos dias, embora tenha havido um esforço muito grande do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Fernando Haddad. Agora, setores produtivos do país, nas diversas cadeias, estão buscando alternativas no próprio mercado interno, na defesa e busca de outros mercados em nível internacional e até em agrupamento como os governadores do Nordeste, que estão trabalhando para proteger os 9 estados nordestinos em relação a essa realidade. Essa sexta-feira também marca em Brasília a volta dos trabalhos no Legislativo e também no Judiciário. Câmara e Senado só mesmo a partir de segunda-feira, mas o Supremo Tribunal Federal já teve agora no final da manhã o início da sua primeira sessão da volta dos trabalhos do Judiciário em nível de Brasil. Uma sessão marcada por pronunciamentos do presidente Barroso e de outros ministros, inclusive na defesa do ministro Alexandre de Moraes, um dos integrantes da Corte. Toda esta realidade desta sexta-feira vai levar para uma movimentação intensa e de muito debate também a partir de segunda-feira nos plenários do Senado e da Câmara Federal. Deixando o meu abraço aqui de Brasília, desejando um excelente final de semana da capital federal, Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Obrigado, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade, mostrando aí a volta dos trabalhos do Poder Judiciário, o STF, retomando agora os trabalhos após esse recesso de meio de ano, expectativa também para a Câmara e o Senado, que retomam os trabalhos na próxima semana. O Supremo Tribunal Federal, que voltou logo após essa grande polêmica envolvendo o governo dos Estados Unidos e o ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos a medidas, como vocês bem acompanharam aqui no nosso sistema Arapuã de comunicação. E, claro, a Corte saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, que fez, inclusive, um pronunciamento muito duro. Ele não recuou, não baixou a cabeça, disse que não teme as sanções do governo americano, assim como também fez fortes críticas ao que, segundo ele, existe uma quadrilha de brasileiros e brasileiras, onde essa quadrilha está interessada em atingi-lo, inclusive covardemente. Ele chegou a dizer que não é dessa laia, uma laia que tem envolvimento com milicianos, fazendo ali uma alusão, onde muitos analistas analisaram que foi uma resposta direta à família Bolsonaro. Ele chegou em diversos momentos a dizer que não tem medo das perseguições
que vem sofrendo do governo americano. Foram essas as palavras do ministro Alexandre de Moraes agora há pouco, assim como também recebeu a solidariedade de diversos colegas, entre eles Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes. Eu mudo de assunto porque tomaram posse agora há pouco os novos aprovados no concurso de agente de mobilidade urbana, a CEMOB. Eles vão atuar para melhorar o trânsito da capital. O prefeito Cícero Lucena participou da solenidade. O Washington Luiz conta os detalhes. Olá, Bruno. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos do Rede Verdade. Acabou agora há pouco uma solenidade de nomeação dos novos agentes da CEMOB. O prefeito Cícero Lucena coordenou esta nomeação dos novos agentes que irão, a partir de agora, se integrar aos demais aqui na capital. Muito boa tarde, prefeito. Boa tarde, Washington, boa tarde a Bruno e a toda a equipe e aqueles que estão nos assistindo. É com alegria que encerramos uma etapa de um concurso de contratação de 100 agentes, com mais 100 ficando na reserva. Essa foi a primeira turma de 48 e já anunciamos que em novembro os outros 52 passarão pela fase preparatória para ser contratada no final desse ano, no máximo no começo do próximo ano. João Pessoa tem crescido muito, a questão da mobilidade é algo importante e nós precisamos de tecnologia que estamos implantando, de investimento que estamos fazendo em mobilidade, mas precisamos também da contribuição fundamental dos agentes para que eles possam proporcionar em algumas condições um fluxo maior para que a gente possa nos deslocar em tempo menor, proporcionando rapidez e conforto para todos nós. Qual a sua avaliação das últimas pesquisas com relação ao seu nome ao governo do Estado, lhe dando um percentual de 22%, e sobre as declarações do deputado federal Aguinaldo do seu partido? Primeiro, eu tenho um sentimento de gratidão àqueles que, ao ser perguntado e indagado, reconheceram em mim a capacidade de poder cuidar e fazer o bem ao Estado da Paraíba. Isso só aumenta a minha responsabilidade e renovo, sem dúvida nenhuma, o meu compromisso de assim fazer, caso venha a ser escolhido pelo povo da Paraíba. Quanto a determinadas declarações, eu sou da linha do governador. O processo político, democrático, ele admite discordância, debates, discussões, mas nós temos que convergir para algo maior, que é o bem da Paraíba. Então tá aí, Bruno, palavra do prefeito Cícero Lucena. É com você. Fiz intervalo comercial de 1 minuto, já volto com a conversa com o superintendente executivo da CEMOB de João Pessoa, Expedito Leite Filho, que é o nosso entrevistado em instantes.